Questão número 2. Uma raposa avista um cacho de uvas em uma parreira sobre um ângulo de 30 graus formado com a horizontal. Então, preguiçosamente, ela se levanta, anda a raiz quadrada de 3 metros em direção à base da parreira e olha para as uvas sobre um ângulo de 60 graus, como mostra a figura abaixo. Nessas condições, a altura H do cacho de uva em metros é... Bom, galera, qual é a pergunta? É essa altura aqui que eu destaquei de amarelo, ó. Aí a raposa, ela tá bem aqui nesse ponto, ó. Ela tá vendo um topo sobre um ângulo de 30 graus. Ela caminha a raiz de 3 metros, vê o topo sobre um ângulo de 60 e a questão quer saber a altura. Eu estou diante de um problema clássico de trigonometria aqui, que tem várias questões de vestibular, que é nessa mesma pegada aqui que a gente vai trabalhar. Vamos pegar esse triângulo aqui, vamos colocar ele para cá para ficar melhor? Ó, tá aqui ele. Aí, quais são as informações que eu tenho? Vamos lá. Preenchendo bem aqui, é 30 graus, beleza. Desse ponto para esse ponto, a raposa andou raiz quadrada de 3. Quando chegou bem aqui, formou 60 graus. A distância do topo do cacho de uva para o solo é H. E bem aqui é um ângulo reto, portanto, 90 graus. Beleza, galera? Show de bola? Agora, eu vou para cima do triângulo que eu vou usar para achar o H. Eu vou pintar o triângulo retângulo de amarelo, ó. Esse triângulo aqui que eu estou pintando de amarelo é o triângulo que a gente vai usar, garotinho, para calcular o H, beleza? Então tá aqui, ó, só destacando aqui, esse triângulo a gente vai estar utilizando. Porém, se você olhar esse triângulo com carinho, esse que eu pintei de amarelo, eu tenho a pergunta, que é o H, eu tenho um ângulo, que é os 60 graus, mas está faltando um lado, galera. Está faltando ou a hipotenusa, que eu estou destacando no laser, ou esse cateto. Então, não dá, no momento, para achar o H. Está faltando uma informação necessária. Para achar um lado, eu preciso ter um conhecido, igual na questão anterior. Então, a primeira etapa vai ter que descobrir um dos dois lados. E como eu vou fazer isso? Utilizando um pouquinho de geometria plana, que, inclusive, eu vou dar uma dica aqui para a gente lembrar um pouco de geometria plana. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Olha esse resuminho que eu vou colocar aqui. Na geometria plana, um ângulo ele pode ser classificado dependendo da sua medida em graus. Então, vamos lá. Se você pegar um ângulo X que é menor que 90 graus, você tem que o ângulo, ele é agudo. Luan, quando é que um ângulo é agudo? Quando ele tem medida menor que 90 graus. Se você pegar um ângulo X, que ele é exatamente igual a 90 graus, esse ângulo é classificado como reto, que é o que a gente está trabalhando aí, no triângulo retângulo. Garotinho, se você pegar um ângulo que ele está no intervalo entre 90 graus maior, porém menor que 180, você tem aqui que o triângulo ele é obtuso. Obtuso. E se você pegar um ângulo que é exatamente igual a 180 graus, você tem que o ângulo ele é raso, ou ângulo de meia volta. Anota aí, raso ou ângulo de meia volta. Olha o que eu vou fazer. O ângulo raso, ele é meia volta, que é isso aqui, ó, 180 graus. Olha o que a gente vai fazer aqui. Galera, foca nesse ângulo bem aqui, ó. Deixa eu colocar de preto para ficar melhor. Bem aqui, ó. Se tu somar o ângulo preto com esse ângulo de vermelho, que é os 60 graus, você concorda comigo que tem um ângulo raso? Você concorda comigo que está nessa situação? Então, se eles são dois ângulos que a soma está dando meia volta, é porque quando eu somar o ângulo preto com 60, dá 180. E de 60 para 180, está faltando quanto, garotinho? 120 graus, galera. E aí, eu já tenho uma nova observação para você. A observação é o seguinte.
se dois ângulos que a soma alfa mais θ dá 180 graus, eu tenho aqui uma classificação. Quando a soma dá 180 graus, os ângulos são suplementares. Então, o 120 com o 60 são suplementares. O 120 é o suplemento de 60. Beleza? Quando dá 90 é complementar. Quando dá 180 é suplementar. Aí, foca agora no triângulo azul. Esse ângulo bem aqui dá para descobrir. Como, Luan? A soma dá 180. Eu já tenho 120, já tenho 30. Eu já tenho 150. Para 180 falta 30 graus. E aí, galera, quando você prova no triângulo que ele tem dois ângulos iguais, consequentemente ele vai ter dois lados iguais. E quando o triângulo tem dois lados iguais, você acabou de provar que o triângulo na cor azul, ele é um triângulo isósceles, galera. O que é o triângulo isósceles? É um triângulo caracterizado por ter dois lados iguais. E quem são os dois lados iguais? São os dois lados que estão opostos a 30 graus. Quem está oposto a 30 graus? Esse lado bem aqui, que é raiz quadrada de 3. E quem está oposto a 30 é esse lado bem aqui, que é a hipotenusa do triângulo de amarelo. Então, eu posso afirmar que esse lado aqui, que eu estou fazendo dois tracinhos, é igual a esse lado aqui, que eu estou fazendo dois tracinhos. É uma representação de geometria plana. Quando eu coloco dois tracinhos, eu estou dizendo que os dois lados são iguais. Então, se um lado é raiz quadrada de 3, quanto é a hipotenusa aqui? Raiz quadrada de 3. Aí, papai, o lado que estava faltando, agora não falta mais. Esse é o problema clássico do triângulo isósceles na trigonometria. Fica ligado nessa figura. Bom, agora eu vou usar o conhecimento do triângulo retângulo. Eu tenho o ângulo. Em relação ao ângulo, o H é o cateto oposto, porque ele está na frente. E o raiz de 3 é o maior lado, galera. E o maior lado é o quê? Hipotenusa. Galera, qual é a razão que trabalha com cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Então, essa questão vai ser o seno de 60 graus, que é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Pronto, está aqui a saída da questão. Qual é o objetivo aqui? A gente revisar o problema clássico do triângulo isósceles aplicado aí na trigonometria do triângulo retângulo, beleza? Tabelinha, rapaziada, seno de 60, raiz quadrada de 3 dividido por 2. Galera, cateto oposto lá é a pergunta, H. Galera, hipotenusa, raiz quadrada de 3. Show? Aí prepara o cor verde, prepara o piloto verde. Cruza. Aí você tem que o H vai ser igual a raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai dar raiz quadrada de 9 dividido por 2. Raiz quadrada de 9 vai dar 3 por 2. Luan, não tem 3 por 2, então tu divide. 3 por 2 vai dar 1,5. Portanto, a altura do cacho de uva em relação ao solo é 1,5 metro. Portanto, está aqui a nossa resposta. A alternativa correta vai ser B de bola.